Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem, em casa e segurança. Eu estou aqui com a Marisol. Oi, Marisol, boa noite, tudo bem? Boa noite. Bem, pessoal, a gente está iniciando mais um dos nossos encontros aqui no Reactor. Eu queria dar as boas-vindas para vocês. O meu nome é Caio, eu sou o gerente local do programa Reactor São Paulo. Eu sou responsável pela curadoria local e execução do programa. Para quem não conhece, o Reactor é um programa global da Microsoft que está presente em mais de 10 países e os objetivos do programa em si é simplesmente ajudar todo mundo a se desenvolver, a criar com novas tecnologias e aprender, né, novas habilidades como um todo. Todos os eventos que a gente faz, a gente tenta promover atitudes e comportamentos positivos. Isso inclui também o nosso código de conduta. A gente segue ele e tenta compartilhar todos os nossos eventos, onde a gente busca oferecer uma experiência respeitosa, amigável e profissional para todas as pessoas, independente de gênero, orientação sexual, aparência, deficiência, idade, raça ou religião. Então, a gente não tolera de forma alguma nenhum comportamento assediador ou degradante a ninguém. Se por acaso um dia você presenciar um comportamento, uma fala ou até mesmo uma atitude que você julgue inadequada, por favor, vá ao nosso site microsoftreactor.com. Lá tem o nosso código de conduta e um formulário também para você fazer uma denúncia, qualquer coisa. Bem, antes de eu passar a palavra para a Marisol e a gente começar o nosso evento em si, eu queria passar algumas orientações para vocês, que são algumas dúvidas que surgem logo no início da transmissão, né? Esse conteúdo está sendo gravado ao vivo, vocês não vão aparecer na gravação, mas a gente vai disponibilizar esse conteúdo no nosso canal do YouTube. Então, lá no nosso Meetup, quando estiver disponível, eu aviso vocês. Por favor, se vocês tiverem qualquer perguntas ou comentários ao longo da transmissão, compartilhem na seção de Q&A. É um botão que fica no lado superior direito para vocês podem clicar e dentro dessa barra que vai abrir vai ter uma opção de enviar perguntas. Por favor, mandem a qualquer momento, a gente vai responder algumas delas. Lá no final, sobrar um tempinho. Se vocês precisarem, a transmissão tem legendas, isso fica na parte inferior, no player, você pode clicar nele, vai ter uma opção de ligar e desligar as legendas. E cuidado nos comentários, quando vocês forem fazer, para não compartilhar nenhuma informação ou dado que vocês não querem que a gente comente aqui, né? A gente vai estar lendo os comentários de vocês. E é isso, eu vou passar a palavra agora para a Marisol. A Marisol em si, ela trabalha já há 10 anos na Microsoft, quer dizer, há mais de 15 anos, né? Ela é gerente sênior de programas de desenvolvimento de carreiras na Microsoft. Ela é doutora em tecnologias da inteligência pela PUC de São Paulo. E eu fiquei até curioso para perguntar também como é que é a sua posição aqui na Microsoft, que eu não conheço esse cargo. Vou contar um pouquinho. Então, Caio, primeiro eu vou começar pegando aqui para compartilhar da minha tela. Boa noite para todo mundo. Eu estava aqui conversando com o Caio sobre a situação improvisada que eu tenho hoje para poder fazer essa apresentação para vocês. Eu não queria remarcar, porque eu acho que se a gente ficar esperando o melhor momento, a gente vai ter que esperar muito tempo, né? Mas, basicamente, eu estou numa instalação improvisada com um monitor só. Normalmente, quando eu faço esse tipo de apresentação, tem um pouco mais de estrutura. Tenho 2 gatos e um cachorro. Então, como a gente costuma dizer nos treinamentos que a gente dá dentro da Microsoft, a primeira coisa que a gente tem que ter é permissão para ser humano. Está todo mundo meio que improvisado. Se o gato, ou o cachorro, ou o marido quebrar alguma coisa por aqui, vocês já me desculpem por antecedência. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre um assunto que eu acho que é importante ser reciclado periodicamente, porque essas práticas elas vão mudando, né? Quando eu comecei a minha carreira, a gente tinha um manual e hoje a gente tem outro completamente diferente. Eu espero que seja um de vocês. Vou falar um pouquinho sobre mim e vocês vão ver que eu não estou no modo de apresentação aqui, porque senão eu perco completamente a referência lá. Eu já apresentei esse material muitas vezes, mas principalmente em aulas de faculdades, então só para ter não vai ficar tão pequeno. Então, como o Caio comentou, eu estou na Microsoft há mais de 15 anos, na verdade, mês que vem eu completo 16 anos, já passei por muitos cargos diferentes e muitas empresas diferentes, porque a Microsoft se reinventou completamente ao longo dessa década e meia. Eu trabalho principalmente em projetos relacionados a treinamento e desenvolvimento, mas nesse momento o meu pilar é o pilar de gestão de carreiras. E a empresa é gigante, a gente tem várias audiências dentro, já trabalhei com marketing, vendas, já trabalhei com conteúdo, hoje eu trabalho com data center, né? Nós temos data centers espalhados no mundo todo, mais ou menos uma força de trabalho de mais ou menos 5.000 funcionários.
E eu sou responsável, então, pelos programas de gestão de carreira, de desenvolvimento de carreira para essa audiência. E, ao mesmo tempo, eu tive gerenciando a minha carreira paralela, né? Eu adoro estudar, fiz o meu mestrado em 2011, terminei o meu doutorado no ano passado, e o meu foco de pesquisa sempre foi como que a gente aprende, né? Então, esse negócio de inteligências, tecnologias da inteligência, é basicamente como é que funciona a inteligência do ser humano e da máquina, e aí a gente tem um mundo para ser desbravado, né? Então, eu pude juntar parte da minha paixão da área acadêmica com o meu trabalho. E quero trazer um pouquinho para vocês, então, de conteúdo que eu tenho utilizado em aulas, principalmente para os cursos de graduação, pós-graduação e alguns eventos da Microsoft também. Quem quiser manter contato depois, fica à vontade para me adicionar no LinkedIn, tá? E vamos lá, vamos começar com a abordagem que a gente vai usar hoje. Embora eu não seja uma profissional de RH dentro do meu trabalho em gestão de carreira, eu quero dividir com vocês primeiro a perspectiva do contratante, que eu acho que se a gente conseguir colocar esse chapéu na hora de analisar os próximos passos para se preparar para uma entrevista, a gente vai conseguir não só um nível de empatia maior, mas a gente vai conseguir resolver um quebra-cabeça um pouco mais fácil. Então, vamos agora fazer de conta que somos os contratantes de uma vaga, né? Eu não sou do RH, mas já contratei muita gente. Então, o contratante, a gente vai dividir em dois perfis. Eu tenho o recrutador e eu tenho o gestor da vaga. E a gente vai falar um pouquinho desses dois chapéus, tá? O cara que está fazendo o recrutamento, então o recrutador, que é aquele que recebe a vaga, ele vai utilizar alguns critérios para fazer a triagem dos candidatos. E a gente vai passar por eles, que é basicamente currículo, carta de apresentação, o perfil do LinkedIn, mas não apenas, e as recomendações, né? Recomendações que venham de funcionários internos, a rede de networking. Às vezes é difícil a gente conseguir achar candidatos com experiências específicas, regiões específicas. Se a gente sair de São Paulo, então, a coisa fica muito mais complicada. E aí a gente acaba utilizando a rede de contatos com um pouco mais de força. À medida que você vai diminuindo, vai minguando a quantidade de candidatos espontâneos, isso é um trabalho muitas vezes que o recrutamento ativo faz, né? O caso do Headhunter. Bom, o que esse pessoal faz, né? O pessoal que está trabalhando no recrutamento? Eles não são especialistas, na maioria das vezes, não são especialistas em todas as áreas, certo? Eu posso ter consultorias especializadas em recrutamento para a área de TI, por exemplo, ou especializadas na área de finanças, mas dificilmente o cara que é o recrutador, ele vai conhecer em detalhes tudo aquilo que está descrito numa determinada vaga. Pode acontecer dele já ter feito aquele trabalho no passado e ele conhecer um pouquinho mais sobre a indústria, sobre o trabalho, mas não dá para o recrutador ser especialista em todas as vagas, ele tem uma experiência profunda em todas as vagas. E se a gente for passar para o perfil mais genérico, ainda menos, né? Então, numa empresa em que você tem diversas áreas, a gente costuma ter o RH dividido no que a gente chama de business partners, que são parceiros que trabalham com as unidades de negócio, mas o recrutamento, normalmente, ele é um recurso compartilhado. Por que eu estou dizendo isso? A pessoa que está fazendo um trabalho de recrutamento, ele quer resolver um problema, que é encontrar o melhor candidato possível para aquela vaga que deixaram na mão dele. Isso significa que eu vou tentar juntar as informações da vaga com o currículo e eu não posso ter muito trabalho naquilo. Então, eu começo fazendo uma seleção por currículos que atendam as palavras-chave, que atendam os requisitos. Palavra-chave a gente vai falar bastante. É muito importante que a gente traduza as nossas experiências para fazer sentido para esse recrutador. Vou dar um exemplo bem básico. Vamos pensar numa função operacional, por exemplo, de secretário, né? Ou assistente administrativo, ou auxiliar de escritório. Enfim, pode pensar em ações, em funções que são semelhantes em termos de entrega, mas no currículo pode aparecer de formas diferentes. Quando eu for fazer esse cruzamento, eu posso traduzir que a pessoa que entrou como assistente administrativa ou a secretária, ela faz o mesmo trabalho. Mas se você puder fazer esse trabalho pelo recrutador, você está ganhando alguns pontos. O teu currículo vai aparecer de forma mais adequada na hora que eu fizer os filtros. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre palavra-chave, porque essa é uma forma de você se tornar visível e facilitar a vida de quem está fazendo o recrutamento. Bom, então a gente passou pela seleção do currículo, a gente tem uma fase que a gente chama de screening, né? Normalmente é aquela hora que o cara te liga para fazer um primeiro contato, entender o teu momento,
entender se realmente todas as coisas que estão no currículo são alinhadas com a vaga. Dessa ligação, a gente pode passar para a segunda fase ou não. Nessa ligação, às vezes, também existe alguma conversa relacionada ao alinhamento de pretensão salarial, porque eu não vou perder tempo trazendo um candidato que é muito legal, mas que está fora do meu orçamento, né? E se as coisas, então, se as estrelas se alinharem adequadamente, né? Então, a pessoa está dentro do perfil, a gente teve uma conversa legal, existe um alinhamento entre pretensão salarial e projeto de vida, que se casa com o da vaga, a gente pode partir para o agendamento da entrevista. E é aí que a gente começa a tratar, na verdade, os momentos importantes, né? Porque toda aquela primeira fase, você pode influenciar, de certa forma, à medida que você faça o seu currículo se tornar um pouco mais visível, que você customize o seu currículo para as vagas, mas depois que a gente passa por essa primeira fase, a gente tem que garantir que aquela oportunidade de ouro, que a oportunidade da entrevista, seja bem utilizada. Você já passou por muitos candidatos quando você consegue a entrevista. E é em cima desse momento que a gente vai ficar mais tempo aqui, tá? Mas, enfim, voltando ao processo, eu tenho lá uma série de entrevistas que, dependendo da vaga, vai ser maior ou menor, né? Esse loop de entrevistas pode ser longo. Se a empresa for uma empresa muito grande, às vezes ela tem muitos envolvidos na seleção, né? Na Microsoft, por exemplo, quando a gente tem um processo seletivo, é um negócio que às vezes leva meses, é muita gente envolvida. Mas se a empresa for um pouco menor, uma empresa familiar, uma empresa mais com uma estrutura mais enxuta, pode ser que sejam poucas pessoas envolvidas. Às vezes é o recrutador, a pessoa da RH e o próprio gestor da vaga, né? E aí eu tenho, então, a seleção dos candidatos finalistas, passo por uma proposta, e dessa proposta, que você tem o candidato respondendo ou não, eu tenho também uma outra etapa, que é o feedback, que eu vou dar para os outros candidatos, né? Então, o processo seletivo ele vai ser dividido nessas duas etapas. Um processo de filtro, seleção, que é aquele primeiro momento que a gente viu ali, que a gente não influencia tanto a parte daquilo que você já fez e colocou no papel, e aí esse momento em que você tem essa oportunidade de ouro de se destacar, tá? A gente falou da cabeça do recrutador, depois daqui a pouco a gente vai falar sobre o papel do gestor, quando ele está na entrevista, né? Normalmente essa entrevista com o gestor é aquela que vai fazer você ter mais conhecimento sobre a vaga e ao mesmo tempo você mostrar o teu diferencial. Eu vou chovendo molhado em algumas coisas, gente, mas acreditem, muita gente pula essas etapas que parecem básicas, mas que não são o bom senso, mas não é senso comum, né? Então, óbvio que eu preciso me preparar com antecedência. E uma das formas de fazer esse preparo é trabalhar com pesquisas prévias. Lição de casa mesmo, tá? Lição de casa. Eu não posso chegar numa entrevista tendo informação mais ou menos sobre a empresa, sobre a vaga, né? E existem algumas coisas que às vezes parece que são meio... isso está aqui só para encher espaço no site da empresa, isso não é tão importante. Elas são importantes, muito importantes e principalmente importantes para você utilizar nesses momentos de conversa das entrevistas. Então, missão da empresa. Às vezes a gente não presta atenção, né? Mas você entra no site da empresa, dá uma lida na missão da empresa. A missão, ela vai representar o tipo de cultura que aquela empresa deseja que seja cultivada. Veja, a gente está falando de uma coisa aspiracional, sim, às vezes a gente tem uma cultura aspiracional e uma cultura real, isso é uma das coisas que vocês conseguem depois identificar utilizando outras fontes, que não necessariamente o site da empresa, que eu vou mostrar a seguir, mas é importante que a gente saiba qual é o norte dessa empresa, o que ela está buscando. Eu preciso também entender um pouquinho mais os produtos e serviços. Claro, se você estiver participando de um processo que é absolutamente confidencial, talvez naquela fase de screening que eu falei lá atrás, você é abordado e você não tem, às vezes, muita informação. Mas à medida que você está evoluindo para os loops de entrevista, essas informações começam a surgir. Essa é a hora que você tem que, então, buscar essas informações e se preparar. Quem são os consumidores, os concorrentes? Essas três informações, produto, serviço, consumidor e concorrente, são informações importantes para você entender o impacto que aquela empresa tem, né? Novamente, qual a história da empresa? A gente volta para a cultura. O momento atual que vai falar sobre a cultura e o impacto. Lembra que eu falei que a Microsoft eu passei por empresas diferentes, né? Quando eu entrei na Microsoft 16 anos atrás, a gente tinha um CEO que era o Steve Ballmer. Uma cultura totalmente diferente do Satya Nadella, né? Hoje a Microsoft é conhecida como uma empresa que aspira por uma cultura de colaboração, de growth mindset, né, que é uma mentalidade de crescimento,
uma empresa que trabalha com o aprendizado em cima do erro, diversidade e inclusão. Essa cultura, ela veio nos últimos anos da empresa, né? À medida que a nossa nova gestão chegou. E com a nossa transformação digital, a gente também mudou completamente o nosso negócio, né? Era uma empresa que vendia caixinha de Office, licença de Windows, cada 3 anos um loop para entrega de software com novas versões, e hoje é uma empresa de negócio na nuvem, né? Totalmente diferente, é um modelo de negócio focado em serviço, e isso tudo se refletiu ao longo dos anos. Teve um tempo que eu tive trabalhando, inclusive, na capacitação da nossa força de trabalho, no meio dessa transformação. Imagina que você está chegando para uma empresa que está passando pelo auge da transformação digital. É muito bom você saber o momento que aquela empresa está passando, né? Quem está liderando a empresa? Eu acabei de falar para vocês, Satya Nadella, a cultura. É importante que você consiga pesquisar um pouco mais sobre a liderança daquela empresa. Não apenas para chegar na entrevista preparado, mas também para ver se você se identifica, né? E, obviamente, se você conseguir a informação de quem vai conduzir a entrevista, melhor ainda, né? É muito comum que nos processos seletivos das grandes empresas você já tenha o nome da pessoa que vai te entrevistar antes da entrevista. Então, lógico que aí eu consigo entrar no perfil da pessoa, no LinkedIn, né? E buscar um pouquinho mais de informação ali. Então, fonte para essas informações. O site oficial da empresa, como eu falei, vai te dar a informação aspiracional, o que aquela empresa deseja, né? Os artigos, os jornais, revistas, obviamente, fontes sérias, vão te dar a perspectiva do mercado. Então, é legal a gente também pegar um pouco da visão do que está sendo publicado sobre aquela empresa. E eu tenho as outras fontes que vão me dar perspectivas das pessoas, do consumidor ou até mesmo dos próprios empregados, como é o caso do Love Mondays, que agora virou Glassdoor ou juntou tudo, que são sites que você consegue ler como que as pessoas que participaram do processo seletivo avaliaram o processo seletivo, quem está saindo da empresa, o que ela diz da empresa. Lógico que a gente tem que tomar muito cuidado com a informação que a gente vê, principalmente de quem está saindo da empresa, porque às vezes tem um viés inconsciente negativo, né? Dependendo do motivo que a pessoa está saindo, às vezes a imparcialidade fica um pouco borrada. Mas é importante a gente ler para entender como é que está sendo vista, de que distância está aquela cultura da avaliação das pessoas que estão saindo da empresa, das que estão sendo entrevistadas. Então, como lição de casa, antes, eu diria, fazer toda essa pesquisa, se equipar de informação que pode ser utilizada na hora da entrevista, que pode dar insights para que você faça perguntas, porque a gente vai falar sobre as perguntas também, tá? Então, basicamente, redes sociais, óbvio, nas empresas vai ser também gerenciado pela própria empresa, o LinkedIn e o Love Mondays e Glassdoor. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre narrativa. Depois que eu já sei um pouco mais sobre a empresa e sobre a vaga, né? É a hora de eu começar a preparar como eu empacoto o meu produto que eu tenho como profissional, né? Então, o processo de contratação, ou o processo de trabalho que a gente tem, os contratos de trabalho, nada mais é que uma troca do valor que eu estou dando como profissional e uma empresa que está me dando um outro valor, que nesse caso pode ser oportunidade, além do meu salário, as oportunidades de crescimento, satisfação, enfim, a gente tem aí uma série de coisas que nos motivam a trabalhar, mas é uma troca, né? Então, eu preciso entender o que eu estou trazendo para essa troca, né? E obviamente que eu estou trazendo, a princípio, o que a empresa está pedindo na descrição da vaga, senão eu não estaria na entrevista, só que eu estou competindo com outros candidatos, então eu tenho que estar pronta para falar sobre os diferenciais que o meu produto traz. Sabe aquela pergunta do tipo, me fale sobre as suas fortalezas, né? Sobre as suas forças, né? E depois me fala um pouquinho sobre as coisas que você tem de ruim. Muita gente cai naquele lugar comum, né, de falar que as coisas ruins que eu tenho, os meus defeitos, é que eu sou teimoso, eu sou insistente, eu sou perfeccionista. Gente, é clichê demais. Então, essas perguntas, elas ainda existem, elas ainda fazem parte do processo seletivo, e você precisa ter uma forma de responder isso com honestidade, se sentindo preparado para defender. Lembra que a gente falou que as empresas estão começando a adotar ponto de vista que primeiro, somos todos seres humanos, não existem seres humanos perfeitos, não adianta a gente tentar parecer que acima dos defeitos, né? Então, cultivar a honestidade, cultivar
autoconhecimento vai trazer ganhos nesse momento. Existem alguns sites que você pode, inclusive, fazer os testes online gratuitos. Eu coloquei aqui 2 exemplos, né? O Via Pro, que é o Via Character, pode procurar como Via Pro. E tem 16 tipos de personalidade, também 16 Types of Personality, mas eu acho que ele também tem a opção PTBR no link, que vai te mandar para português. São sites que te dão a oportunidade de fazer uma avaliação muito por alto. Se você quiser comprar, obviamente, o relatório dá para fazer um pouco mais aprofundado, mas o Via Pro, por exemplo, ele me dá uma lista. Ele não trabalha com fraquezas e fortalezas, mas ele me dá um ranking, como é que ele vai colocar as minhas habilidades interpessoais, né? Está falando principalmente de soft skills aqui, como que ele vai ranquear? Então, é óbvio que o que está na parte de baixo do ranking é onde eu tenho oportunidade de melhorar, né? E o que está na parte de cima do ranking são as minhas fortalezas. Eu, no meu caso, fiz esse teste um tempo atrás, quando eu estava incluindo isso para a minha força de trabalho no data center, dentro de um programa de carreira, e no início aparecia lá capacidade de aprendizado, interesse por aprender, logo no meu primeiro item, né? Uma pessoa que gosta de estar sempre aprendendo coisas novas. E no último, eu me lembro que estava o humor, né? Que às vezes talvez eu precisasse utilizar um pouco mais de humor, ser menos séria. Aquilo me chamou muita atenção, porque eu realmente falei, cara, não sou uma pessoa do tipo piadista, etc. Mas aquilo me chamou a atenção. Óbvio que a gente não vai fazer esses testes para se fixar no que é ruim. O ideal é utilizar esse teste para melhorar aquilo que você tem de bom e se tornar ótimo, né? Ninguém é bom em tudo, então fique ótimo naquilo que você já é muito bom. Mas ter consciência das áreas de oportunidade para melhoria é legal e pode te ajudar numa pergunta desse tipo, né? Quando a pessoa pergunta algo desse tipo, você pode até trazer o assunto, eu fiz o teste assim, assim, assado, me trouxe isso, aliás, estive refletindo, mas isso não necessariamente vai apagar o impacto das coisas positivas, tá? Você também pode falar um pouquinho sobre o quanto que as outras pessoas avaliaram o teu impacto, ou como elas avaliaram o impacto que você fez dentro de funções anteriores. E para quem está tendo aí os primeiros empregos, né, às vezes falam, mas eu não tenho... Você pode falar sobre projetos acadêmicos, pode falar sobre análises até que você recebeu de professores, orientadores, tá? Mas para isso é importante que a gente esteja aberto a ouvir feedback e a pedir feedback, que é uma coisa que a gente faz com pouca frequência e que o brasileiro, às vezes, também não é muito honesto. A gente não gosta de falar coisas negativas, né? Existem exceções, mas a maioria não gosta muito de falar coisas negativas. Então, mas essa é uma forma de você juntar a informação. Numa entrevista, você pode se posicionar falando que, olha, dentro dos meus pontos positivos, eu posso citar isso porque, inclusive, trazer um exemplo tangível. Meu chefe falou isso, ou meu orientador, ou eu ganhei o prêmio tal. E na hora que for falar sobre as oportunidades de melhoria, ou os defeitos, você usa lá os testes, né? Ou alguma coisa desse tipo. Não precisa falar que você teve uma deslizada. Embora não seja também nenhum problema a gente falar sobre os deslizes, desde que a gente consiga conectar esses deslizes com a aprendizagem. Bom, enfim, eu como produto, o que eu trago para a empresa, né? Eu tenho que fazer um checklist naquilo que está na descrição da vaga, que eu apliquei. Lembra que eu falei para vocês, por isso que é importante a gente tentar customizar o currículo. Às vezes é meio cansativo, se você está procurando emprego, você manda 10, 20 currículos por dia, cria um currículo e manda para todos, mas posso garantir para vocês que faz total diferença customizar, tá? Então, aí o que eu faço bem, o que eu fiz bem, quais são as minhas experiências, e juntar essas experiências com o impacto. Então, cada dia mais é menos importante eu saber o que a pessoa faz e mais importante saber o que ela fez, que tipo de impacto gerou. Não adianta a gente ser super ocupado, né? A gente precisa ser ocupado com as coisas certas. Então, utilizar o tempo de forma adequada nas coisas que vão fazer diferença. É legal que você consiga listar, então, as suas principais conquistas no trabalho e ligar isso com o impacto que gerou na empresa, tanto para os clientes, para os fornecedores, para o seu time, né? Mas é importante que você mostre os seus impactos conectados às suas experiências. Isso tudo vai formar a tua narrativa. Logo que você senta na entrevista, que normalmente vem aquela pergunta, me fala um pouco sobre você, tua narrativa tem que estar lá, tá? Então, o que eu faço? Aqui eu estou fazendo um jornada do herói aí, rapidinho, tá? Então, o que eu faço, o que eu fiz recentemente, o impacto dessas atividades, quais são os diferenciais competitivos, então, que eu posso destacar
perante os outros candidatos, eu não preciso nem falar, olha, eu sou melhor que a pessoa por causa disso, mas quando eu começar a contar o que eu fiz e o impacto, aquilo vai ser traduzido como, olha, diferencial competitivo. É importante que você esteja preparado também para falar um pouquinho sobre os seus objetivos de carreira, porque aí você vai ligar os pontos, né? Como essa empresa se situa dentro dos meus objetivos de carreira, né? De médio prazo, de preferência, né? Num mercado tão dinâmico como o que a gente está inserido hoje, não dá para a gente fazer planos de muito longo prazo que sejam precisos. A gente pode até dar um direcionamento, mas você pensar em fazer um plano de 10 anos aí, você corre o risco de ter uma visão que vai mudar no meio do caminho. Aliás, muitas pesquisas já mostram que quem está entrando no mercado agora vai ter entre 5 e 6 carreiras diferentes ao longo da vida útil de trabalho. E eu acredito que é por aí mesmo, porque as coisas são novas funções a partir dos últimos anos, elas estão se tornando cada vez mais frequentes, e a gente não sabe tudo que vai surgir ainda, né? Então, faz um objetivo de médio prazo. Quando eu falo médio, pensa assim, 2 a 5 anos, você já está sendo até ambicioso, tá? O que você está buscando nesse momento e por quê? Aí é aquela hora que eu tenho que estar pronto para responder por que eu estou procurando emprego, né? Se eu fui demitido ou se eu saí da empresa por que motivo. Vamos juntar uma argumentação ali que seja adequada, né? Estou buscando nesse momento, estou me reinserindo no mercado, voltando de licença maternidade, ou eu estou mudando de carreira porque eu estou buscando uma carreira que seja mais longe, mais promissora. Enfim, você tem que listar e ser honesto contigo mesmo. Por que você está buscando outro emprego naquele momento, né? E, eventualmente, eu estou buscando outro emprego porque eu preciso pagar minhas contas, estou desempregado, tá? Então, aí, assim, estou buscando porque eu estou precisando muito de uma oportunidade nesse momento e ficaria muito feliz, né, que essa oportunidade viesse aqui. Aí, por que você está abordando aquela empresa, né? Normalmente, lembra que eu falei, o povo que está tirando para tudo quanto é lado porque está procurando desesperado emprego, tem mais dificuldade de responder essa pergunta, porque eu estou procurando o que vier, né? Mas, se a gente customizar o currículo para cada um, você vai conseguir ver o que aquela empresa tem, e fizer aquela pesquisa prévia, eu vou conseguir responder o que aquela empresa tem que pode ser atraente, além da minha necessidade de me recolocar logo no mercado, tá? Você vai usar como informação o que você pesquisou no site da empresa, o que você viu na mídia e etc. E, basicamente, como é que você pode contribuir para as necessidades dessa empresa? É aquela conexão lá entre as palavras-chave, né? Bom, óbvio, vou agradecer. Lembra o seguinte, quem está contratando está tentando resolver o problema, o recrutador, mas quem está contratando lá na frente, o gestor da vaga, também está tentando resolver o problema, e esse problema é colocar alguém para rodar o mais rápido possível, tá? Estou colocando aqui algumas palavras que podem ser utilizadas quando você for montar a tua carta de apresentação, o teu currículo e o teu discurso, para falar sobre demonstração de impacto. Às vezes as pessoas têm um pouco de dificuldade de identificar o impacto. Como é que impacto que eu tive? Bom, identifique aí oportunidades no seu trabalho em que você resolveu, melhorou, desenvolveu, realizou, planejou ou executou algo. Essas coisas, elas devem se conectar com o que você resolveu um problema, você teve o impacto de tirar uma situação negativa da frente. Quando você melhorou um processo, idem, né? Quando você desenvolveu, você criou. Quando você realizou, você implementou, tirou algo que estava nesse plano e mostrou que é uma pessoa que consegue tangibilizar. Planejamento, conseguiu tirar do nada e montar um plano, executei. Então, para cada uma dessas, você tem condição de mostrar um impacto. Sugestão, peguem, façam um screenshot aí, anotem essas palavrinhas, porque elas são muito úteis. E aí, vamos passar aqui agora para as palavras que podem demonstrar colaboração, que eu acho que também é algo que, às vezes, a gente acaba deixando meio de lado, mas principalmente nas empresas mais novas, a gente falando aí principalmente no mundo startup, sem comparação, a necessidade de colaboração, ela está absolutamente priorizada, né? E aí você vai utilizar novamente palavras-chave que possam ajudar no teu discurso, tá? Então a gente vai lá pelo ajudei, colaborei, em parceria com, apoiei, treinei, compartilhei. O que você fez nesse âmbito, tá? Vou mudar para o próximo. E depois, gente, eu vou deixar com vocês um link para o Instagram de uma conta que eu costumo colocar algumas dicas, principalmente para os alunos das faculdades onde eu, às vezes, faço as aulas. E aí, se vocês quiserem, eu passo a lista novamente, tá? E, por fim, demonstrando liderança.
Às vezes as pessoas acham que eu só posso demonstrar liderança se eu sou líder oficial, se eu sou um gestor de pessoas, uma chefe com outros subordinados. Na verdade, não, né? Aliás, no ambiente colaborativo, cada vez mais o que a gente tem são pessoas demonstrando liderança independentemente da estrutura hierárquica. Toda vez que você toma a frente e consegue exercer a liderança, são alguns verbos aí que dão exemplos, você está sendo líder mesmo que você não tenha pessoas oficialmente reportando para você. A liderança, ela é exercitada e demonstrada em grupos, em pares, né? E às vezes até para cima, né? Em estruturas mais modernas, né? Em empresas que são menos hierarquizadas. Na Microsoft, por exemplo, a gente tem, inclusive, a gente faz uma gestão para cima, né? Então, você se torna especialista dentro do teu mundo de atuação e o teu gestor, ele vai tirar vantagem daquilo que você sabe, ele não está lá para te dar detalhadamente o próximo passo, né? Ou fazer um micromanagement, como a gente diz. Ele está lá para fazer a gestão do grupo de pessoas, dos projetos de forma macro, mas assim, cada um com a liderança dentro da sua área de especialidade. Então, essas palavras também podem te ajudar a demonstrar liderança no currículo, na carta de apresentação e no teu discurso. Bom, as perguntas mais comuns, a gente falou sobre algumas, né? Agora que você já tem a sua narrativa na mão, você já tem um vocabulário, né, com palavras que você pode combinar como uma cartela de bingo, né, um vocabulário mais profissional, essa é a hora de você começar a se preparar para algumas perguntas que são mais frequentes. Então, lembra que eu falei lá atrás, a tua narrativa vai ser usada na hora de falar um pouco mais sobre você? Tome cuidado para não contar a tua vida inteira. É bom você ensaiar a narrativa, porque ela não deve ser longa. Mesmo eu que estou aqui, gente, faz 30 anos que eu estou no mercado de trabalho. Não vou contar desde que eu comecei o meu primeiro emprego lá na Folha de São Paulo, quando eu tinha, blá, blá, blá. Não, o que é mais relevante eu contar é o que aconteceu nos últimos anos, né? Talvez a minha jornada dentro da Microsoft nos últimos 10, nos últimos 8, né? Então, se atém àquilo que é relevante para o momento. Você não precisa contar desde o dia que você tirou a sua carteira profissional. Se você também não tiver uma longa vida para contar, se você está entrando no mercado agora, também não tem problema. Você vai se ater naquilo que você tem de experiência recente, até no mundo acadêmico, tá? Então, primeiro emprego, eu costumo recomendar muito isso. Você fez muita coisa no mundo acadêmico, se a pessoa não está no mundo acadêmico e também não está no mundo profissional, aí a gente precisa mudar o tom, né? Porque aí eu vou falar, bom, eu estou pedindo uma oportunidade porque eu sou uma pessoa que pode aprender rápido, tá? Seja objetivo, né? Utilize os detalhes que criem conexão direta com a vaga. E eu acho que você pode também perguntar para o próprio recrutador onde ele quer se aprofundar. Então, se você falar os primeiros 3 minutos ali, né? Contando por alto a tua narrativa, né? De onde eu vim, por que eu escolhi essa carreira, por que eu escolhi essa empresa, o que eu estou buscando, né? Você depois pode gostaria de saber o que você, onde você quer que eu me aprofunde, o que você gostaria de explorar. E deixa as perguntas virem, porque aí, de acordo com as perguntas, você vai redirecionando e vai sentindo se tem espaço para falar mais, tá? Por que você quer sair ou por que você saiu do último emprego? Bom, aí a gente está vivendo um momento agora, né, gente, que muita gente saiu do último emprego porque não teve opção, né? Porque então, tem algumas coisas que são respostas padronizadas e são respostas sinceras. Então, se você passou por um corte de grande escala por causa da pandemia, ou se você está tendo dificuldade de se recolocar porque você fez uma mudança na tua vida profissional e você pegou justamente a onda da pandemia, eu acho que isso está mais do que esclarecido, você não precisa nem entrar muito em detalhes, mas é importante falar, para quem não está trabalhando, o que aconteceu para que você saísse da empresa, né? Ou pode ter sido uma decisão tua mesmo, de um projeto de carreira. É importante, no entanto, que quando você coloque esse porquê não está trabalhando ou porque saiu, você não caia na tentação de fazer críticas ou falar mal do ex-chefe, da ex-empresa. Eu não estou dizendo que a gente deve tapar o sol com a peneira, às vezes você passou por uma situação muito ruim, mas esse não é o momento adequado de entrar nesses detalhes, né? Às vezes você não tem nem espaço para criar esse nível de empatia, para falar sobre situações muito ruins. Então, o ideal é que você seja superficial e se você teve realmente algum problema
que fez com que você saísse da empresa por, assim, dificuldades de relacionamento, etc. Ele falou, olha, a empresa não tinha mais conexão de valores com as minhas ambições e eu achei que era o momento, né, de sair. Agora, se eu me encontro numa situação em que eu acho que eu fui demitido, porque eu fui preterido, porque aquela pessoa estava de perseguição, esse não é o momento de entrar nesse detalhe, tá? Então, vamos passar, olha, houve um corte, houve uma mudança de estratégia da empresa, eu voltei para o mercado agora, bom, seja no mínimo, entre no mínimo dos detalhes dos motivos, a menos que o recrutador te volte pedindo muitos detalhes, tá? É muito raro isso acontecer também. Normalmente, os processos seletivos, eles têm se situado em habilidades. Até porque, gente, todas aquelas coisas que vocês colocaram no currículo, se a empresa já tiver um processo estruturado, ela faz uma auditoria depois para bater se aquelas datas que você falou estão corretas, se a sua formação ela está correta, se o diploma é válido ou não, né? Se as suas referências. Então, você não precisa se preocupar de reforçar aquilo que já está fácil de ser investigado numa análise de auditoria, por exemplo. Existe um processo que são processos de auditoria mesmo, feito em cima do currículo, tá? Então, é isso. Falar sobre alinhamento de carreira e projetos, né? Esse é o melhor caminho, tá? Para quem está trabalhando e para quem não está trabalhando. Por que você se candidatou para esta vaga? Essa é uma pergunta importante. Eu passo por esse problema com muita frequência em alguns programas que a gente tem, porque tem gente que às vezes se candidata para uma vaga só porque está querendo sair do que tem, né? Ou porque pode ser qualquer coisa, mas eu quero sair, ou eu quero essa vaga porque eu quero ir para essa empresa a qualquer custo, ou eu quero essa vaga porque o salário dessa vaga é maior. Todos esses argumentos, eles são viáveis, e você pode utilizar, só que você tem que saber como colocar esse argumento, para não parecer que você vai ser um candidato volátil, que aparecendo alguma outra coisa depois, melhor e mais adequada aos seus objetivos profissionais, você vai pular fora. Então, o ideal é que você possa se conectar com alguns desses itens aqui, né, que são os tipos de desafio, a cultura, a oportunidade de crescimento. Para cada uma dessas respostas, você vai colocar o teu toque pessoal, vai conectar isso com a tua narrativa, para não parecer que você decorou um manual, tá? Mas tente mostrar que existe uma identificação pessoal com algum item da vaga ou com alguma coisa dentro da empresa, para não parecer que, assim, ó, se vier, tô no lucro, né? Para mostrar que realmente você fez a tua lição de casa. Bom, pretensão salarial é outra coisa que gera bastante dúvida, porque as pessoas ficam assim, falo ou não falo? E se eu falo muito alto? E se eu falo muito baixo, né? Coloco pretensão salarial no meu currículo. Quando a empresa pede, já no anúncio, para colocar pretensão salarial, tem que colocar, porque senão os currículos não são nem olhados, tá? Muito raramente são olhados. Agora, aí essa dúvida de coloco muito alto ou muito baixo, gente, a verdade é que não vai depender muito de você. Se a vaga tem um determinado orçamento, eu vou trabalhar com os candidatos que estão dentro daquele orçamento. Então, seja honesto e coloque o valor que você acha que vale e que você gostaria que vale, né? O trabalho que você vai desenvolver ali. Se você saiu de uma empresa porque você estava ganhando muito pouco, não adianta você colocar um valor ali muito mais alto, né? Tenta procurar alguma coisa que você acha que seja o valor justo. Mas leve em consideração que em algum momento dessa conversa você talvez tenha que abrir a sua remuneração, abrir os seus benefícios do seu último emprego. E essa informação não é uma informação que, se foi registrada, né, na carteira, que você pode inventar. Porque lembra que a gente falou que muitas empresas fazem um processo de auditoria das informações que são enviadas para o candidato, né? Quanto mais alta a vaga, mais essas auditorias são frequentes. E eu já vi processos em que a pessoa foi retirada de finalista, já estava com proposta e tudo, de um determinado processo seletivo, porque as informações não condiziam com a realidade, que estava no papel e o que saiu da auditoria. Então, ser honesto nesse momento com relação aos seus limites e às suas expectativas é importante. Não tenta acertar, porque você está cego sobre aquela vaga. O que você pode usar é, óbvio, fazer uma pesquisa a respeito da média salarial daquela vaga, e normalmente essas pesquisas elas mostram empresas de médio porte, pequena e grande, local, né? Se você está em São Paulo ou se você está no interior ou em outra cidade, e aí você ajustar o teu limite ou a tua expectativa para aquilo que é o padrão do mercado, né? Basicamente, estou vendendo o carro com a tabela FIPE, eu vou negociar ali,
Mas é importante que, se você realmente tem muito interesse, você coloque o valor e depois diga que eu tenho abertura para negociar, porque eu tenho muito interesse no trabalho, tá? Ari, vamos falar um pouquinho sobre honestidade. Eu gosto muito dessa foto aqui porque ela mostra um pouco de um tabu que a gente tem que criar. Quando você está num processo seletivo, numa entrevista principalmente, a gente tenta evitar passar a vulnerabilidade de forma o máximo possível, né? Eu quero me mostrar a pessoa perfeita, a mais adequada, óbvio que eu estou tentando causar um impacto positivo, só que como a gente conversou lá atrás, não existe gente perfeita, né? Nem candidato perfeito. Então, é importante que você tenha preparado na tua narrativa algumas coisas para responder se a pessoa falar, me conta um momento em que você falhou. E essas falhas, elas vão ser conectadas, sempre devem ser conectadas com o aprendizado. E quando você tiver uma pergunta a respeito de alguma coisa que você não tem a experiência que está sendo pedida, ou algo que é uma deficiência no seu perfil, essa é a oportunidade que você pode usar essas abordagens. Lembrando que não existe, ou é muito raro, a gente ter um candidato que tem 100% do que está na descrição da vaga, tá? Para as mulheres, em especial, eu diria o seguinte: não deixem para aplicar para uma vaga quando você tiver certeza que você tem 80%, 90%, porque, historicamente, os homens aplicam com 50%, 60%. Então, não estou dizendo que a gente tem que atirar para todo lado quando a gente não tem as habilidades, principalmente quando está aparecendo como requisitos da vaga, e às vezes aparece lá bônus, né, ou seria legal se tivesse. Mas eu quero dizer que a vaga tendo alinhamento, se tiver algumas coisas que você não atende, você deve mandar, né? Todos nós, aí homens e mulheres, obviamente, devemos mandar, porque a gente não sabe primeiro se vai existir outro candidato com 100%, posso adiantar para vocês que é raríssimo, e aí vai ser a empresa e o recrutador que vai fazer uma avaliação para ver o que ela pode abrir mão daqueles requisitos e o que ela não pode, e que peso que as coisas têm. E na hora da entrevista, você vai abordar por esse lado. Eu não sei, mas eu queria aprender, eu não tive a oportunidade ainda de fazer esse trabalho. Foque no aprendizado, tá? E você pode também dizer que está nervoso. Você pode dizer que está ansioso, né? A permissão para ser humano e a mostrar a vulnerabilidade nesse momento, ela cria empatia também. Então, é um ser humano com outro ser humano. Então, não é melhor a gente ir para esse lado do que passar uma postura arrogante. Bom, mostrar comprometimento. Vou passar rápida, porque eu acho que esse daqui é tão óbvio, mas isso é importante que a gente tenha anotado. A gente precisa ter certeza que... Agora a gente está fazendo muita entrevista online, não preciso nem dizer que eu não posso errar o horário, que eu não posso deixar para testar a plataforma na hora, né? Mas quando a gente tem as oportunidades de fazer as entrevistas de forma pessoal, né, no momento mais normal da vida, é importante que você pesquise o local, o trajeto, faça essa pesquisa com antecedência e tente trabalhar com folga, né? Folga mesmo para entrevista, porque muita coisa pode acontecer e às vezes você está aguardando a oportunidade da tua vida. É difícil, né? Você pode ligar e depois acontecer o imprevisto, mas o ideal é que aquele dia seja um dia perfeito, não tenha imprevisto que te pegue. Leve algo para ler. Toma cuidado com a tua postura na sala de espera, tá? E tenha um canal de comunicação ativo com o entrevistador. Aliás, eu acho que eu tenho isso daqui embaixo de novo. Deixa eu ver, acho que eu tinha trocado o slide, porque eu coloquei um sobre online. Mas, voltando à parte da apresentação pessoal, antes da gente falar dos horários, normalmente a gente tem feito as entrevistas online e a gente super recomenda que as pessoas abram as câmeras, né? Mas algumas regras, elas vão ser iguais para os dois lados. Então, se eu estiver numa entrevista presencial, eu tenho que tomar cuidado da minha aparência, com roupas, etc. Ninguém está pedindo para que você chegue fazendo de conta que você é uma pessoa diferente da que você é. Você tem que ser você mesmo. Mas mostrar cuidado e mostrar que você se preparou para aquele momento é uma questão de respeito, né? Então, as suas roupas não devem chamar mais atenção do que você, como candidato, do que a experiência profissional que você traz. Às vezes a gente tem um estilo mais espalhafatoso para as mulheres, toma cuidado para não sensualizar na roupa. É você ser você mesmo, mas naquele momento você está lidando com pessoas que você não sabe que vieses tem, né? Inconscientes ou não. Então, quanto mais neutro você puder ser, melhor, tá? Manter o foco na conversa, celular desligado no mudo, consciência corporal. Gente, quando eu tinha uns 20 e poucos anos, eu fui numa entrevista
numa editora, na época eu trabalhava com publicidade, e eu não vou esquecer jamais aquela situação. Eu entrei na entrevista, eu sentei, o cara tinha uma mesa, um executivo uma mesa assim, cheia de coisas que não se usa mais hoje em dia, um negócio cheio de lápis, um risque-rabisque, calculadora, blá, blá, blá. Fiz a entrevista, eu estava tossindo, estava um pouco mal naquele dia, mas fiz a entrevista. Na hora que eu fui embora, a minha bolsa enroscou numa caneta que tinha na mesa dele, e aquele negócio inteiro foi para o chão, com as canetas, com clipes, olha, foi assim, uma situação bizarra, porque eu fui embora e o cara ficou catando as coisas no chão depois, eu fiquei péssima, depois eu liguei pro RH, pedi uma nova chance, falei que não estava bem naquele dia, eles até me deram, mas era melhor que ninguém tivesse que passar por isso. Então, tome cuidado com o teu espaço no ambiente físico, né? E quando a gente vai para o online, é a mesma coisa. Cuidado com o que está atrás de você, né? Não deve chamar mais atenção do que você. A gente já tem recursos aí para borrar um pouco a parte de trás da câmera, né, do teu ambiente. Mantenha o foco na conversa. Se você puder usar fone de ouvido, melhor ainda, né? E tente trabalhar com um ambiente que te dê, assim, menos distrações. Um bônus que você tem na entrevista online, já fiz isso e acho muito legal, é colar na tua frente, já que a pessoa está olhando pela câmera, mas você pode colar na parede, se você tiver uma parede na tua frente, algumas respostas ou alguns assuntos importantes que você quer trazer na entrevista, né? Principalmente se aqueles são assuntos que você precisa lembrar, elaborar um pouco mais, se você está fazendo uma entrevista em outra língua, então aproveite o momento online. Bom, preparar para as perguntas adequadas. A gente está quase no final. Sabe quando a gente termina a entrevista e aí a pessoa fala assim, você tem perguntas para mim? E eu já vi tudo que vocês podem imaginar. Eu vejo muita gente falando não e penso, perdeu uma oportunidade fantástica de mostrar um diferencial, né? E eu já vi gente fazendo aquelas perguntas que era melhor que não tivesse feito, era melhor ter falado não. Então é legal que você se prepare para esse momento, né? Primeiro que essas perguntas mostram o teu interesse, depois podem mostrar um pouco da tua lição de casa feita, né? Você pode fazer perguntas mais estratégicas, se você estiver falando com o gestor da vaga, e, obviamente, perguntas que são mais táticas, operacionais, se você está falando com o recrutador. Então, saiba fazer a pergunta certa para a pessoa certa. Por exemplo, quantas pessoas tem no time, qual a média de tempo que as pessoas ficam na empresa, eu quero saber se é uma empresa que tem uma boa retenção de talentos, o que as pessoas gostam mais do trabalho. Esse tipo de pergunta, gostam mais do trabalho, é legal fazer para quem vai ser o chefe da vaga, né? A chefe da vaga, porque vai falar um pouco sobre o time, né? Você também pode perguntar sobre o que você deveria começar a fazer, né, nesse momento para já se preparar para uma oportunidade, seja agora ou no futuro. Enfim, quando você for falar sobre o futuro, é importante você colocar a coisa de uma forma humilde, né? Se as coisas forem bem na minha avaliação, quais seriam os próximos passos, né? Assumindo que você tivesse uma oportunidade, quanto que esse processo seletivo termina, e de repente pode até perguntar o horário e o local de trabalho. Agora, por favor, cuidado para não perguntar a coisa errada para a pessoa errada. O salário deve ser discutido, sim, mas ele é um outro momento. A gente tem que focar em falar sobre o trabalho. Depois a gente fala sobre o emprego, tá? Essas coisas como vale-refeição, emenda de feriado e tal, essas coisas a gente discute um pouquinho mais quando a coisa estiver um pouco mais avançada, né? Então, eu não vou falar sobre a minha vontade de estar fora da empresa naquele momento. Eu vou falar sobre as coisas que são relacionadas a estar dentro, tá? Então, fica algumas dicas aí para se preparar para essas perguntas. Claro, no final você vai agradecer. Esse agradecimento, ele é a oportunidade que você vai colocar à disposição, reforçar o teu interesse, né? Você pode fazer isso pessoalmente, se você tiver no momento normal, ou faça isso por e-mail depois. Inclusive, tem aqui a última dica a respeito de follow-up. As pessoas costumam ter muita dúvida sobre, será que eu ligo para cobrar? Será que eu escrevo para cobrar? Sim. Você pode fazer isso, tá? Só que pensa o seguinte, antes de você cobrar, tenta fazer uma análise de se aquela conversa foi equilibrada. Se o cara marcou 1 hora para falar contigo e a conversa durou 15 minutos, aí a gente já sabe, né? A menos que tenha acontecido alguma coisa muito estranha lá. Agora, se você percebeu que aquela conversa se estendeu, houve um interesse, né, as perguntas aconteceram do seu lado, a entrevista foi bem, eu acho que você pode sim fazer um follow-up. Mas levando em consideração aí os períodos também, né? Respeita o tempo. Se a pessoa falar, eu vou te dar a resposta semana que vem, não dou, então eu vou esperar passar aquele prazo e aí eu
posso mandar uma mensagem agradecendo, posso mandar uma mensagem confirmando os prazos do processo seletivo, reformar o meu interesse, posso para planejar ações futuras, né? Então, por exemplo, eu gostaria de saber como é que isso está indo, porque eu estou com uma outra oportunidade, mas eu dou preferência para essa. Faça isso durante as 2 ou 3 semanas após a entrevista. Após esse prazo, se você ainda tiver a oportunidade de manter algum contato, seja com o gestor da vaga, por outros canais, eu recomendo que você aproveite para fazer cultivo de network. Então, por exemplo, eu posso pegar um artigo que tem a ver com aquilo que foi conversado na entrevista e mandar pelo LinkedIn para a pessoa que é o gestor da vaga. Importante, aliás, depois das entrevistas, você pode adicionar as pessoas no LinkedIn, deve, tá? Então, vamos lá, só para recapitular, que a gente já está no finzinho, eu queria deixar pelo menos uns 5 minutos para ver se tem alguma pergunta. Pesquisar, preparar a sua narrativa, você é o produto, você está trocando o teu valor de produto, de serviço com o salário, os benefícios e a oportunidade daquela empresa. Então, chegue com essa narrativa pronta. Treine o seu vocabulário para que você possa falar tudo que você quer falar e demonstrar corretamente, né, o impacto que você traz. Se prepara para responder aquelas perguntinhas comuns, sendo honesto. Você pode ser vulnerável, você pode dizer que não sabe, pode dizer que está nervoso, seja honesto, né? Mostre comprometimento, aquelas coisas que a gente falou, pontualidade, flexibilidade, né? Apresentação pessoal, para que ela não roube o brilho da sua narrativa. É muito legal eu poder prestar atenção no que a pessoa está falando, ao invés de prestar atenção numa coisa que de repente está me chamando a atenção porque ela é incomum. E eu não estou dizendo que a gente deve deixar de ser a gente mesmo. É só a gente tentar naquele momento se focar na mensagem que a gente quer passar. Prepare as perguntas adequadas. Não deixe passar aquele momento de fazer perguntas, porque ele é muito precioso. Agradeça e, se você achar necessário, depois faça contato ou follow-up, tá? Eu deixei o trevinho da sorte aqui, mas o que eu queria dizer para vocês, para finalizar, é que eu desejo sorte, né? Que você mantenha o teu objetivo, que aliado ao esforço sempre chega no resultado. Independentemente do motivo que você esteja procurando um emprego, que você esteja se planejando para procurar um emprego, eu acho que existe oportunidade para que cada um de nós consiga vender da melhor forma possível aquilo que a gente tem de experiência, né? Cada um traz um valor individual e cada um traz uma experiência específica. Então, o que a gente precisa é acreditar no nosso potencial, enrolar embalar essa história direitinho para poder vender, tá? E por fim, aqui está o canal que eu falei para vocês no Instagram. Eu só costumo publicar lá coisas relacionadas à carreira que vem, às vezes, de artigos ou algumas aulas que eu dou. Quem quiser algum desses itens que a gente discutiu aqui pode adicionar, ou pode me mandar também pelo LinkedIn e eu respondo depois. Então, eu vou parar aqui e eu vou ver se o Caio tem alguma pergunta que esteja listada aí que vocês queiram discutir. Bem, Marisol, obrigado. Tem sim algumas perguntas que já chegaram. Queria agradecer pela facilitação e pelas dicas que você deu. Galera, se vocês quiserem compartilhar e deixarem os comentários de vocês, a hora é agora. E para a gente iniciar essa parte de Q&A, eu queria trazer uma dúvida. Essa pessoa, não vou saber o nome dela, porque ela colocou como anônima, mas ela falou que ainda está no primeiro período da faculdade e ela queria saber melhor como aproveitar as oportunidades da universidade. Você falou ao longo da apresentação que, olha, mesmo se você estiver no início, aproveite as suas experiências acadêmicas. Então, acho que a pergunta é mais ou menos assim, como aproveitar melhor a universidade para esse momento, né? Certo, excelente, ainda mais porque está no começo. Bom, eu não sei que universidade que a pessoa está fazendo, né? As universidades grandes e as públicas, elas costumam ter muitas oportunidades através dos comitês, né? Das agremiações, mas em todas as universidades você acaba tendo a oportunidade de participar e liderar atividades dentro da própria academia. Se você não tiver isso dentro da instituição, você pode trabalhar dentro do seu curso, né? Olha, se você está num curso de graduação, às vezes você precisa chegar um pouco mais perto daquele momento que você vai começar a desenvolver o seu TCC, o seu trabalho de conclusão de curso. Se você tiver um curso que já é um pouco mais avançado,
A gente que trabalha em mestrado, doutorado, eu costumo dizer que é um estagiário grátis para o orientador, porque a gente sempre trabalha de graça, né? Mas quando você está dentro da universidade fazendo seus projetos, para cada projeto, ele vira parte do teu portfólio. Então, documente as suas conquistas dentro do mundo acadêmico como parte do seu portfólio. É um trabalho não remunerado, é um trabalho de aprendiz, que você ainda está numa fase de desenvolvimento de conhecimento, mas é um portfólio. Então, as notas, os prêmios, os trabalhos que você fez, que não sei novamente a área da pessoa, mas se você está numa área mais técnica, você acaba criando, desenvolvendo código, etc. É super importante que você pense, isso é o meu portfólio. E se você pudesse voluntariar para fazer atividades extras, liderar atividades extras, dá trabalho, gente, mas você chega lá na frente com uma experiência, com certeza, mais rica que os outros. São vários tipos, né? Monitoria, se for na área de engenharia, talvez voluntário, né? Ali. Bem, eu vou trazer uma outra pergunta, essa é da Isa, e aí eu vou só adaptar um pouquinho a pergunta dela para ficar mais fácil a gente responder. Ela fala um pouco sobre transição de carreira, né? Teve um momento que você mencionou que possa ser que naquela hora que quando eu fui demitido, e às vezes eu fui demitido porque eu fiz uma decisão de mudar minha carreira e não deu certo, teve a questão da pandemia e por aí vai. Então a pergunta dela é, tipo, como eu posso falar de transição de carreira, né? Como eu coloco isso no currículo? E se eu quiser ir para outro estado ou país, né? Como é que eu posso adicionar essas informações de pretensão, né? De mudança de carreira, mudança de estado e por aí vai. Olha, eu precisaria entender mais em detalhes, porque cada pessoa vai ter, obviamente, uma forma de empacotar isso. Então, eu vou dar um exemplo. Se eu estou fazendo uma transição de carreira, saindo de um determinado mundo para o mundo de tecnologia, sei lá, a gente tem aí uma série de turmas que a gente está capacitando mulheres em Azure, né? Eu posso usar como argumento que eu quero abraçar uma indústria que está em franca expansão, ou uma área emergente, né? Aquilo que eu falei, eu quero ir para uma carreira em que eu possa ter uma vida mais longa, ou que eu possa ter uma oportunidade mais promissora. Isso é especialmente importante se a pessoa está naquele período de capacitação. Ela está, né, outro dia eu até estava fazendo uma palestra, falei para o pessoal, como é que você faz isso? Eu estou ainda aprendendo, vai fazer trabalho de graça para o povo aí, montando o teu portfólio. Mas você pode abordar assim, eu estou interessado em migrar para essa área por conta das oportunidades que aquela área te traz. Agora, pode ser que você esteja fazendo uma transição um pouco mais tradicional. Então, eu estou saindo, sei lá, da área de direito para a área de psicologia, quero, né, seguir a minha paixão dentro daquela área. Eu acho que também a gente tem a oportunidade de falar das ambições. O mais importante aí do que contar o porquê você está fazendo é você conseguir traduzir as suas habilidades de uma área para outra. O que eu trago ali dessa área antiga que faz sentido na área nova. Isso acontece também com quem está empreendendo e resolve sair do mundo empreendedor e ir para o mundo corporativo, né? Eu não tenho que jogar fora a minha experiência empreendedora, tem uma série de habilidades que eu desenvolvi ali e eu tenho que traduzir. Então, a transição de carreira, ela pode contar uma história que tem a ver com a tua paixão, pode contar uma história às vezes triste, né? Mercado, acabei de dar um exemplo, empreendedores, às vezes por uma questão de mercado, acabam se obrigando a voltar para o mundo corporativo, mas o que é mais importante é você conseguir transferir as suas habilidades de um mundo para o outro. Eu entendi que é muito de você conectar, né? Criar essa narrativa e fazer essas conexões, né? Do porquê que você está fazendo essa transição e às vezes conectar com a vaga. Exatamente. Bem, vamos para a nossa última pergunta e aí a gente pode encerrar a noite, tudo bem? Que a gente já está bem pertinho de encerrar o tempo. Talvez você ganhe uma nova companheira de mercado no trabalho. Foi uma pergunta da Grace. Ela gostaria muito de saber como transitar da área de TI para essa parte de Learning e Development. Eu acho que ela ficou curiosa em relação ao seu papel. Talvez seja uma nova companheira. Gente, é uma maravilha essa área. E essa é uma área fácil de transitar, fácil entre aspas, porque se você tem um papel, assim como na área de recrutamento que eu estava falando, eu sou da área de TI, faço determinada função, eu posso trazer a minha experiência e falar, agora eu posso ajudar a recrutar gente dentro desse mercado, porque eu falo aquela língua, eu entendo aquelas habilidades que são solicitadas. E na área de Learning Development, na área de treinamento e desenvolvimento, a mesma coisa. Eu tenho dois pilares importantes de entender. Um é a minha audiência.
E o outro é o conteúdo mais, né, tradicional de como é que funciona a aprendizagem, como é que a aprendizagem de adultos, blá, blá, blá. Isso daí você vai atrás, tem um mundo enorme de conteúdo disponível por aí. Recomendo que você visite o site da ABTD, que é a Associação Brasileira de Treinamento e Desenvolvimento do Brasil, que tem muita informação lá, o próprio LinkedIn Learning. Mas, você contar a tua história de quem tem expertise ou especialista numa determinada área de TI, te coloca numa posição muito legal para transitar para a área de treinamento e desenvolvimento de TI, né? Então, eu estou aqui trabalhando hoje como técnico no data center, que aconteceu muito com o nosso time lá, e hoje a pessoa está treinando, está na área de treinamento e desenvolvimento para outros técnicos do data center. Então, colocar a tua expertise faz diferença nesse momento. Acho que a gente pode resumir, pelo menos um pedaço da apresentação hoje, essa parte do storytelling, né? Da criação, da narrativa, do propósito, como você amarra isso tudo para a nova oportunidade. Pessoal, eu queria agradecer, Marisol, a sua participação e disponibilidade para estar aqui com a gente hoje. Eu queria só passar umas últimas palavras e convidar vocês para responder a nossa pesquisa de satisfação. Bem, hoje a Marisol ela fez essa facilitação aqui com a gente sobre dicas de carreiras, 10 boas práticas para entrevistas de sucesso. Se você ainda não faz parte da comunidade do Reactor, eu convido você a fazer parte. Talvez quem está assistindo aqui essa transmissão já está no grupo, né? Mas como ela vai ficar gravada ao vivo e vai ficar no YouTube, existe uma comunidade aqui em São Paulo, do Reactor, onde a gente promove vários encontros, conteúdos, que ajudam as pessoas a aprenderem novas habilidades, a se conectarem, né, com novas tecnologias. Enfim, quando a gente estiver na vida normal, voltar para o espaço físico, a gente vai poder se encontrar lá, ao vivaço, na nossa instalação aqui em São Paulo. Bem, todo evento que a gente faz do Reactor, a gente passa uma pesquisa de satisfação, e seria muito bom contar com 1 ou 2 minutinhos de vocês para responder essa pesquisa. Para acessar ela, é só se direcionar ao link ak.ms/reactor-pesquisa. Logo quando você entrar no formulário, vai perguntar o código do evento. O código desse evento em particular é 12845. E se vocês puderem deixar o feedback para esse evento, seria muito incrível. E eu também convido vocês a deixarem comentários para a Marisol e adicionarem ela no LinkedIn, ou até mesmo seguir, né, o Instagram. Eu estou vendo aqui que o pessoal já deixou alguns comentários, Marisol, falando que adorou a palestra, amou as dicas, super pertinentes. Teve uma pessoa, foi a pessoa anônima, ela falou que faz ciência da computação na UFCG, acho que é a Universidade Federal de Campina Grande. Então, temos pessoas de todos os cantos aí do Brasil. Bem, gente, é isso. Eu só tenho a agradecer de novo o tempo e a participação de vocês, e até a próxima. Obrigado, Marisol. Obrigada, Caio. Obrigada a todo mundo. Boa noite para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.